Bom, então boa tarde a todos. Antes da gente iniciar a nossa palestra, a gente vai dar alguns recados aqui da casa, para aqueles que estão nos assistindo pela internet. A casa tem palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, quartas-feiras, às 14 horas, sábados, às 17 horas, e domingo, às 10 horas, tem palestras e passes e evangelização infantil. O plantão atendimento da casa é segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15 horas. Quarta-feira, a partir das 13h15, sábado, às 16h30 e domingo, às 9h30. A gente tem também alguns trabalhos sociais. No segundo sábado de cada mês tem distribuição de 60 cestas básicas e a cada 15 dias aos sábados tem distribuição de lanche para os moradores de rua ali nas imediações de Santana, no Cruzeiro do Sul. E tem um aviso aqui, em novembro, dia 6, 7 e 8, haverá uma viagem para Araxá. Quem tiver interesse, procurar o Mauro, a Cida ou a Sandra. E essas palestras anteriores, elas ficam gravadas, né, no site da casa. Vocês podem assistir, é só acessar o site www.casadocaminhosantana.com.br, né? E agora a gente vai fazer a nossa prece inicial para dar início aos nossos trabalhos. Então vamos tranquilizando as nossas mentes, os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo por essa oportunidade e pedindo ao plano espiritual que aqui se encontra, em primeiro lugar, agradecendo a presença deles, pedindo que eles nos auxiliem ao longo desse trabalho, que eles envolvam o nosso expositor, para que ele consiga transmitir os melhores ensinamentos, enfim, que eles nos ajudem ao longo dessa tarefa para que possa transcorrer da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema de hoje é a ciência espírita e quem vai fazer a palestra é o Jorge, né? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Jorge. Eu participo do Espiritismo há algum tempinho aí, por volta de uns 30 anos, né? E sempre a gente está aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. E na tarde de hoje vamos falar sobre um livro chamado Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, do nosso saudoso Herculano Pires. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler esse livro. Quem não teve, eu recomendo. É um livro muito interessante, onde ele aborda os temas, desde o nascimento da ciência espírita até as curas, até a função das curas terapêuticas através do espiritismo, né? É um livro muito interessante e, até pelo tempo, hoje nós vamos falar alguns pontos interessantes desse livro, tá? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da ciência espírita, como ela se iniciou, como ela se deu, né? Os princípios da terapêutica espírita, natureza moral da terapêutica espírita e, finalizando, motivos de dificuldades nas curas, sempre voltados para a terapêutica espírita, tá? Eu vou iniciar a palestra de hoje com um pequeno texto do Dr. Urbano de Assis Xavier. Ele fez essa resenha, né, na abertura do primeiro Congresso Espírita da Alta Paulista, em Marília. Isso em maio de 1946. Tá? Ele disse essas palavras: se Kardec não houvesse fundado, desenvolvido e propagado a ciência espírita, nossa cultura não passaria de um ciscar de galinhas na crosta da terra. Nunca saberíamos, através de pesquisas psicológicas e físicas incessantemente repetidas, o que somos, qual o nosso destino
e o que a morte representa no porvir. Ou seja, aquela velha história, né? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, né? Hoje em dia, não só hoje em dia, sempre, né, muitas e muitas pessoas vêm à casa espírita através do quê? Normalmente a gente não vem na casa espírita, é muito raro as pessoas que vêm na casa espírita para falar assim, olha, eu vou na casa espírita para aprender um pouco mais, eu quero conhecer essa doutrina e ver como é que é. Normalmente, nós chegamos na casa espírita por um problema, ou por uma dor, ou por uma aflição, por um problema de ordem moral, por um problema de ordem físico, ou até mesmo por um problema de ordem material, né? Normalmente esse é o caminho que nos faz chegar à casa espírita, né? Aliás, normalmente, em última análise, né? Quando as pessoas já foram em todas as outras, vamos dizer, foi no médico, não resolveu o problema, vai na igreja X, igreja Y, não resolveu. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não me resta mais nada. Aí, agora a última coisa que me resta é eu vou na casa espírita, né? Então, normalmente, é aquela história, né? Se a pessoa não vai pelo amor, às vezes vai pela dor, né? Então, esse desenvolvimento, através disso, a pessoa, quando ela vem na casa espírita, né? Ela vem procurar isso, ela vem procurar um afago, ela vem procurar um atendimento fraterno, ela vem procurar uma solução, né, para os seus problemas. E o que a casa espírita faz então? Naturalmente, as pessoas, os dirigentes espíritas, atendendo a esse apelo dessas pessoas, o que é feito? Então, é feita uma prece, né? São feitas preces, aliás, através do passe também, e através de sessões mediúnicas também, né? Então, são feitos basicamente esses 3 processos para ajudar essas pessoas, né? Em função disso, há um tempo atrás, muitas pessoas da corrente espírita fundaram, tempos atrás, os chamados hospitais psiquiátricos espíritas, né? E isso daí foi em detrimento de uma crise séria que passaram os hospitais psiquiátricos, entre eles o Juqueri, que é um dos mais famosos, né? Então o que acontece? Houve a necessidade, porque esses dirigentes, essas pessoas ligadas a esse movimento, eles perceberam que as pessoas, os doentes que lá se encontravam, eles não eram só simplesmente a parte física, né? Não era só simplesmente de ordem física os problemas que estavam com aquelas pessoas. Perceberam que naturalmente tinha uma grande gama de problemas espirituais. Então resolveram fundar esses hospitais espíritas, né? Posso citar 2 aqui. Tem o Dr. Bezerra de Menezes, que eu não sei se alguém já passou perto de São Bernardo ali, naquela região, é um hospital muito grande lá, é um hospital psiquiátrico espírita. E tem também no interior de São Paulo, Caibar Schutel, né? E o que fazem esses hospitais? Basicamente, eles atendem os doentes e também eles têm umas modalidades de atendimento. Lá, por exemplo, eles têm o atendimento médico dessas pessoas, né, desses doentes, acompanhamento médico, um acompanhamento espiritual, né, daqueles doentes que se prontificam a aceitar, vão também para o tratamento espiritual, e também tem para a população, também, através, semelhante ao que estamos fazendo aqui, uma palestra e orientações, né. Então, foram criados esses hospitais, e inclusive tem até apoio do governo, né. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, ou já conheceu, já conhece alguma ação desses hospitais, né, esses hospitais psiquiátricos, né. E também como uma história, na cidade de Amparo, na década de 40, né, foi criado um hospital lá chamado, se eu não lembrar o nome, Sanatório Espírita. Foi dado esse nome a esse hospital. Foi criado por um grupo espírita lá da cidade de Amparo, Sanatório Espírita. Na cidade existia um jovem intelectual, na cidade de Amparo, que ele combatia isso. E o que ele falou?
Ele falou assim, esses espíritas, eles criaram esse hospital, por quê? Porque eles fazem, é uma fábrica de loucos. Então, eles fazem as pessoas ficarem loucas e depois, o que eles fazem? Eles vão criar esse hospital para tentar reabilitar essas pessoas. Né? Aliás, existe uma frase que fala que o espiritismo é uma fábrica de fazer loucos, né? Na verdade, não sei se alguém já ouviu falar esse termo, né, aqui, que é uma fábrica de fazer loucos, né? Porque então, esse jovem nessa cidade de Amparo, isso na década de 40, ele combatia. E ele falou que esse hospital havia sido criado era para os próprios espíritas levarem as pessoas que tinham desvirtuado do caminho, vamos dizer assim. Certo? Ao bem da verdade, não era isso. Também nesse meio surgiu a figura, no passado, do médium Arigó, médium de cura. Muita gente já deve ter ouvido falar, né? Aliás, esse médium, no início ele era católico, né? Ele fazia essas curas na igreja, aí dava-se o nome de milagres, né? Na igreja, os milagres, e na igreja católica, né? E o que acontece? Esse médium, o Arigó, ele foi muito combatido, né? Porque falava que ele fazia as operações, né? Através do Dr. Fritz, né? Se não me falha a memória, né? E ele fazia as operações espíritas, inclusive foi preso porque foi acusado de prática prática da medicina ilegal, né? Tal. Ele foi preso por 2 vezes e foi muito combatido, tanto que a época dele tinha um médico, que esse médico, um médico proeminente na época, esse médico chegou a dizer que o Arigó ele era louco, sem o médico nunca ter contato com ele. O médico diagnosticou ele como louco, né? E dizendo que as curas que ele praticava era em função do grande número de café que ele consumia, porque o Arigó ele bebia muito café. Então ele falava que o Arigó estava sob efeito hipnótico do café, e por isso que ele fazia aquilo, né? Outra ressalva interessante nisso daí é sobre esses médiuns de curas, né? Não sei se alguém já percebeu, todos eles têm um final meio trágico. Não sei se vocês já perceberam, se vocês já estudaram, que a grande maioria, tanto o Arigó como teve também aqui em Santana um Mirabel, inclusive tem até uma foto dele que muitas pessoas falam que é uma fraude, que ele numa certa sessão mediúnica ele tem um processo, ele está levitando e tiraram uma foto, né? Aí muitas pessoas falam que é fraude aquela foto, que na verdade tiraram o fundo falso do pedestal onde ele estava e falaram que não era verdade aquilo, né? E então taxaram. Então o que acontece? Outra, quer o maior exemplo desse? Olha só, Jesus também não foi taxado, também não morreu na cruz, né? Então pode ver então esses médiums de cura que sempre pode perceber, sempre eles têm um final meio trágico. E também uma vida dedicada a esse medianismo de cura é bem curta. Podem perceber, normalmente 3, 4 anos em que eles processam essa mediunidade, essa sua, né, esse seu talento, né? Eles professam por pouco tempo, né? E esse Arigó foi muito combatido, né, nessa época. Inclusive, até a figura naquela época já existia não. Tinha a figura do Padre Quevedo, que também combateu muito ele, e depois, né, sinistramente fez a propaganda como que é, a parapsicologia, alguma coisa assim, vendeu muito isso daí, né? Aí começaram a surgir muitos novos parapsicólogos, né? Tudo em função dizendo que era tudo uma fraude, né? Que do espiritismo era uma fraude, né? Então isso nós falamos sobre o desenvolvimento da ciência espírita, que começou com Kardec. Kardec que deu esse termo da ciência espírita, né? Através a seu tempo, né? Ele fazia muitos experimentos, né? E ele tinha que comprovar. Kardec ele comprovava, porque ele não podia deixar dúvidas daquilo que ele estava falando. Então, ele sempre perguntava sempre para os médiuns, e ele sempre fazia com médiuns diferentes.
E esses médiums, ele fazia, que não se conheciam, então, era como cientista que ele era, né? Então ele fazia essas comprovações, né? Da cura, né? Do poder da mente. Inclusive, na época que ele fazia isso daí, né? Que falava que o que mais nos conhecemos é o Freud, né? Que é o pai da psicanálise, dos conhecimentos da mente. Mas a época de Kardec, Freud ainda era uma criança, quando ele já veio com essa ideia, com esse estudo do estudo da mente, como é que se processa a cura que está em nós mesmos, né? Aí também nesse livro fala sobre os princípios da terapêutica espírita, tá? São 6 princípios. Eu vou dar uma lida, vou dar uma repassada em todos esses 6. Vocês vão ver que são uns processos que a gente já faz e a gente não percebe, tá? O primeiro princípio é que a cura das doenças depende da ação natural das energias conjugadas do homem versus terra, ou seja, psicológicos e mesológicos, né? Na reconstituição do equilíbrio das energias naturais do doente. Concordam? Eu vou repetir. A cura das doenças são os princípios da terapêutica espírita. A cura das doenças depende da ação natural das energias conjugadas do homem versus a terra, na conjunção, na reconstituição do equilíbrio das energias naturais do doente. Vocês concordam que a cura depende se o doente não se propõe a curar, a cura se faz mais demoradamente, né? Então, conjuga as forças da natureza com a vontade da pessoa querer se curar, certo? O segundo princípio é que as renovações de energia depende da ação conjugada dos espíritos terapeutas versus o médium curador, que se põe à disposição desses espíritos, certo? Sem essa ação não tem uma cura, não tem uma cura espírita, concorda? A partir do momento que tem um médium curador, se ele não tiver em perfeita harmonia com os espíritos terapêuticos, concorda que não vai funcionar, que não vai haver essa cura? Terceiro, a eficácia do passe depende da boa vontade do médium que se entrega, médium ou passista, porque para aplicar o passe, necessariamente a pessoa não precisa ser médium, concordam? Depende muito da boa vontade da pessoa se doar, né? Então a eficácia do passe depende da boa vontade vamos chamar aqui de passista, que se entrega humildemente à ação dos espíritos. Concordam? Porque você quer ajudar uma pessoa. Aliás, o passe é um processo inerente da casa espírita, né? Um dos pontos altos da casa espírita é o passe, né? Porque, concorda que para a pessoa dar o passe, para o médium ou passista, é que em 90% dos casos, normalmente quem dá o passe são os médiums. Ou os médiums, ele tem sempre grande facilidade, não que eles sejam os únicos aptos a darem o passe, né? Depende muito mais da boa vontade do nosso coração de querer ajudar a outrem, né? Ajudar a outra pessoa, né? O quinto princípio nos casos da cura à distância, sem a presença do médium, a eficácia depende das condições psicofísicas do doente. Vocês sabem também que se processa a cura à distância, só que é mais difícil, né? Muitas vezes tem uma pessoa que pode estar impossibilitada de ir até ao local e aí é feita a cura à distância. Aliás, há tempos atrás, é que eu não acompanho mais, não sei se alguém já viu, iam, principalmente em cidades do interior, né? Iam, de tempos em tempos, eu não sei agora, mas de tempos em tempos aparece como se fosse um missionário, né? Um médium missionário, né? Que vai nessas cidades do interior e processa, tal dia, determinado dia, médium tal vai estar na cidade, no centro espírita, para promover um processo de cura. Não sei se alguém aqui já ouviu. Cidades do interior tem muito isso, tá? Os médiuns missionários que saem, né? E nesses eventos eles fazem a chamada também cura à distância. Só que é difícil, é muito difícil isso. Por quê? Porque depende da sintonia
daquela pessoa, do doente que quer se curar, né? Então depende das condições mental dele. Ele se unir, naquele momento, ele está se unindo, direcionando aquele pensamento dele para aquele médium que está à distância para fazer a cura, né? O sexto princípio é as chamadas operações espirituais podem se realizar por intervenção física do médium, dominado pelo espírito através do transe hipnótico. Concordam, né? Aliás, referente a esse sexto princípio aqui, e ao segundo princípio também, que no segundo princípio, só relembrando que a renovação das energias depende da ação conjugada dos espíritos terapeutas versus o médium. E esse outro princípio, que as chamadas operações espirituais, elas podem se realizar por intervenção física do médium dominado pelo espírito através do transe hipnótico. Isso depende do que a gente vai da moral também do espírito, do médium, né? Que é outro tema que nós vamos falar, da natureza moral da terapia espírita. Nós sabemos que a mediunidade, ela independe da moral do médium. Concorda? Alguém já ouviu dizer isso? Que a pessoa, para dar comunicação, o médium, ele não pode ter uma moral adequada, mas ele pode ser um excelente médium. Certo? Concorda? Naquele momento, por exemplo, vamos supor, de repente está numa sessão mediúnica, não tem nenhum médium ali, mas existe um médium lá que ele não tem moral nenhuma, mas o espírito que está ali precisa dar uma comunicação, dar uma resposta, ele vai se utilizar de quem? Daquele médium, ou seja, a mediunidade independe da moral, a princípio, né? Porém, para a terapêutica espírita, para a cura espírita, é necessário, ultra necessário, a moralidade do médium, né? Haja visto, como nós citamos no exemplo do Arigó, do Mirabel, com certeza eram, e tantos outros médiuns aí, certeza, eram médiuns de uma moral extremamente forte, tinham o intuito de ajudar, da humildade de ajudar, né? Então, a terapêutica espírita, ela depende disso. Depende da moral do médium, porque não adianta nada um médium sem moral, o que quero dizer? Sem andar na linha, porque falar de moral é meio complicado, né? O que é moral, né? O que é moral, né? A gente pode o que é moral pra gente? A gente pode falar, moral é nós andarmos na linha, respeitarmos todas as leis, não ferir, não tirar o direito dos outros. Por exemplo, por esse ponto todos nós faltamos um pouco com a moral, não é? Nós obedecemos todas as leis ao pé da letra, né? Então, por esse ponto, nós não temos essa moralidade, né? O que é moral? É muito difícil, né, para a gente conceituar a moral. Mas o que ele está dizendo aqui, essa moral é a vontade, é aquela vamos dizer assim, ter uma limpeza no pensamento para querer ajudar, uma vontade de ajudar, né? Ter a humildade de ajudar. Essa é a moral que ele está dizendo aqui. Então, esse é o princípio da natureza moral da terapia espírita, né? E também nós temos os motivos para as dificuldades nas curas. Então, como eu disse no início, vem muitas pessoas procurarem, muitas pessoas na casa espírita à procura de uma cura para os seus males, sejam eles físicos ou materiais. Acontece também, né, nessas curas, que tem pessoas que são curadas mais rapidamente, né? Tem pessoas que, por exemplo, não sei como funciona aqui na casa, mas existem, na casa que eu pratico, tem chamado passe, a gente chama lá passe P2, ou seja, é um tratamento diferenciado, através de um atendimento que a pessoa faz, então vê-se a necessidade daquela pessoa, daquele tratamento, ser um tratamento diferenciado, entendeu? Então, é um tratamento acompanhado mais de perto, né?
Então, normalmente é marcado para essa pessoa, a pessoa está numa depressão, normalmente problemas depressivos ou algum problema de qualquer dessa natureza, que acontece. Então é feito um tratamento especial. Então essa pessoa, ela recebe um passe mais apurado, vamos dizer assim. Não que os passes que é dado na coletividade não sejam apurados, mas aquele passe é mais, vamos dizer assim, é um passe especialista. O passe que é dado no geral seria como uma medicina como se fosse o clínico geral. Então um passe genérico, vamos dizer assim, ele atinge a todos. Esse passe mais apurado, o passe P2, já é um especialista. Bom, essa da pessoa aqui, ela precisa de um ortopedista, essa de um neurologista, entendeu? Então, nesse sentido. Então, nesses casos, existem pessoas que com uma aplicação de passe, ela está curada. Ou alguém já viu também nesses centros que praticam a cura espiritual, né? Alguém já viu, já percebeu que tem pessoas que vão lá uma única vez e já saem curadas, né? Então, aí muitas pessoas veem aquilo, elas falam, como? Nossa, aquela pessoa, será que ele foi um beneficiado de Deus? Será que o que aconteceu? Ele é um escolhido de Deus? Não, não é. Por quê? Porque vai saber o que essa pessoa fez em vidas passadas para estar merecendo aquilo. De repente, aquilo que ela está recebendo, aquele benefício que ele está recebendo naquele momento, e tão rápido, aquela cura se processou tão rápido em função de coisas boas que ele fez em outras vidas, entendeu? Então, ele fazendo, depende, às vezes, numa vida passada, aquela pessoa beneficiou milhares de pessoas com uma ação sua. De repente ele fez uma ação que, por exemplo, de repente ele era um médico ou um cientista que descobriu uma vacina para uma doença que estava prejudicando muitas pessoas. Fez um bem. Então aquilo é computado como um crédito para ele. Então na sua contabilidade está lá, tem um crédito. Então numa outra vida ele tem uma dificuldade qualquer. Por exemplo, ele veio reencarnou e está passando por uma dificuldade. Aí ele vai num ambiente desse e depende a cura dele se processa rapidamente. Então é por isso. Então muitas pessoas ficam, né, muitas vezes a gente vê, não sei se alguém já viu tem centros especializados apenas em cura, né? Nossa, a pessoa foi lá e ficou curada. Então fica aquela coisa, por que será? Por que acontece isso? E para outras pessoas, a pessoa tem que ir rotineiramente, às vezes fazer um tratamento de anos, né? Para ficar curada ou para tirar alguma coisa que estava ali atrapalhando. Outra coisa importantíssima na terapêutica espírita é que muitas vezes a gente pensa que o processo, a pessoa está com um problema, ela vem no centro, né, ela toma um passe ou faz um tratamento especial e ela sana aquele problema. Aí outra pessoa vendo aquilo, ou ela comenta, outra pessoa vendo aquilo, fala, eu estou fazendo um tratamento aqui, eu tenho um problema neurológico ou algum problema, eu estou fazendo um tratamento com o médico aqui há 2 anos e não me cura, eu vou largar esse tratamento e vou lá também. Não é assim. Essa terapêutica espírita que nós estamos falando aqui é uma terapia coadjuvante, ou seja, nós nunca podemos deixar, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento, eu estou com uma gastrite, por exemplo, eu não posso deixar de lado o tratamento médico e ficar apenas no tratamento espiritual. Por quê? Porque isso é uma consequência, essa gastrite é uma consequência da minha liberdade de ação, de alguma coisa que eu fiz que feriu o meu organismo. Então eu preciso de um tratamento médico, eu preciso de um tratamento médico, vamos dizer, alopático, né? E agora, coadjuvante a isso, eu vou fazer um tratamento espiritual também, né? Então, a terapia espírita, ela não substitui a medicina tradicional. Nós devemos esgotar todas as nossas possibilidades, primeiro, quando a gente sente com algum problema, devemos esgotar todas as possibilidades, primeiro com a medicina convencional, e depois, ou paralelamente a ela, a gente procurar uma assistência espiritual. Certo? Todos concordam comigo? Porque muita gente pensa que não, podemos, eu vou transferir
porque lá no centro eu vou chegar lá e vou me curar. Vai se curar sim, mas como em casos em que a doença se processa de uma forma psicossomática, né? Todos nós sabemos sobre as doenças psicossomáticas, são aquelas criadas pela nossa mente, né? A grande maioria. Aliás, muitas pessoas falam que a grande parte das doenças que o mundo conhece hoje, ela se iniciou por um processo psicossomático, né? Ou seja, a pessoa atraiu para ela mesmo aquele problema, né? Existem esses hipocondríacos, pessoas que, né, que têm problema. Ouvi casos de pessoas que, nossa, a pessoa se auto-interna, ela ia no hospital rotineiramente, não, doutor, eu preciso me internar que eu não estou bem. Qualquer coisinha, qualquer quebra de unha que tinha, não, preciso me internar. Né? Então, isso vai se tornando uma coisa psicossomática. A pessoa coloca na mente dela que ela está com aquilo. Né? Outra coisa é o processo obsessivo também, que pode induzir a pessoa a isso também. Né? Muitas vezes de repente um espírito está obsediando a pessoa, de repente ele desencarnou com uma doença. E quantas vezes nós já não presenciamos pessoas que manifestam e falam, meu Deus, manifestei agora um sintoma aqui que apareceu do nada. Aí vai no médico, faz 300 mil exames e não dá nada. Aí sim, nessa parte, somente a terapia espírita funciona. Né? Aí sim, aí não tem a intervenção da medicina tradicional. Pode ter, se aquele processo obsessivo se tornar crônico, né? E do processo obsessivo crônico nós sabemos que também pode advir a uma doença de ordem física, né? E então era basicamente uma pequena resenha do que eu queria dizer para vocês sobre a ciência espírita, né? Criada, na verdade, ela foi criada por Jesus lá nos princípios. Se nós pararmos para pensar, quando Jesus curava as pessoas com a imposição das mãos, né? Daí, aliás, o melhor exemplo que nós podemos dar de um passe, né, de um passista, é a figura de Jesus, né? Que ele curava com a imposição das mãos. Mas curava, ele não falava assim, vá-te desculpa. Vai, exatamente. Mas por que ele falava isso? Porque, é óbvio, com a visão que ele tinha, ele sabia que aquela pessoa, ela estava com um problema, mas que aquele problema, ela já não merecia estar mais com ele, ela já foi merecedora daquela cura. Entendeu? Então, ele, com a imposição das mãos, ele tirava aquele problema da pessoa, né? E quantas ele já não fez, né? Não é que ele falava, nossa, eu vou chegar, quando era a parte física da pessoa, porque muitas vezes nós mesmos fazemos o mal para nós mesmos. Então, e tem as aflições, no Evangelho até tem um capítulo sobre isso, eu não me lembro qual o número, se é o capítulo 5º, que é aflições anteriores e as aflições atuais da vida, né? Então, as aflições atuais que nós temos são consequências das atitudes que nós tomamos anteriormente, né? Se nós pararmos para pensar um pouco, se a gente refletir um pouco, tudo que nós estamos passando por hoje, tudo que nós temos hoje, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós passamos, é fruto do que nós fizemos no passado, né? E então daí se tira a conclusão. De repente uma pessoa fala, meu Deus, aquela pessoa vive numa boa, vive sorrindo, eu aqui doente, sempre doente. Vai saber o que ela fez no passado para estar merecendo aquilo, quantas pessoas ela prejudicou, né? E então não existe milagres, né? Aliás, divulgando. Exatamente. Exatamente. Outra coisa que é muito interessante, finalizando, referente aos milagres. Nós sabemos que milagres não existem. Então, nessa cura terapêutica, não se processa milagres. Processa-se, sim, condições de que pessoas que tinham merecimento e de não estarem precisando mais passar por esse processo, então é sanado esse. Às vezes a pessoa tem um problema sério de rim, mas ela
numa vida passada, ela já mereceu passar por aquele problema que de repente, vai saber, tempos atrás ela prejudicou alguém, ou atirando no rim daquela pessoa, por exemplo, de repente ela vem com aquele problema. Aí ela passa várias encarnações pagando por aquele débito. Aí, só que aquilo ficou tão forte que ela ficou com aquilo arraigado, e numa outra vida ela não precisa mais daquilo, e aí o que acontece? Aí onde se processa essa terapêutica espírita. Tá bom? Obrigada, Jorge. Muito interessante a sua palestra. Agora a gente abre, né, um espaço para comentários, né? As pessoas fazem perguntas. Eu só queria fazer uma pergunta rápida a respeito. Você chegou a comentar, né, que aqueles médiuns que trabalham com cura, geralmente eles têm uma vida mais curta. Tem alguma explicação espiritual para isso ou não? Olha, pelo que eu pesquisei, até hoje eu não achei uma explicação. É apenas uma curiosidade que... E aí vem a figura de Jesus também, que também ele processou a doutrina, foram 3 anos. E normalmente esses médiuns, assim, são os mistérios da vida que ainda não nos foi permitido saber. Mas é só uma curiosidade de como esses fatos, como eles são similares entre si. Entendi. Jorge, temos 5 tópicos para você. Primeiro, eu vou começar dos hospitais psiquiátricos. Nós temos um aqui no Tucuruvi, chamado Hospital Psiquiátrico João Evangelista, fazendo 70 anos esta semana. Então, hoje está começando uns seminários, que durará uma semana, que fechará com um filho, eu creio que seja o filho do seu fundador, o Dr. Franklin, um domingo, tem que ser agendado, então está comemorando esses 70 anos de fundação do hospital. Eu vou ser rápido, eu tinha 5 tópicos, mas eu vou só mais só umzinho da ciência, que a Raquel tem uma complementação aqui a você. Na ciência, você falou do passe. O passe, na realidade, muitos acham que é uma seletiva do espiritismo. E o professor Hipólite, quando foi levado a fazer um tratamento de energização, esse tratamento de energização era feito numa igreja católica em Paris por um cientista alemão, e quando ele conheceu a semântica do passe, da energização magnética, chamada energização animal, ou anímica, como muitos espíritas gostam de chamar, ele gostou tanto porque ele obteve a resposta do mal físico que a ele pertencia. É meio parecido com a história do Bezerra de Menezes. Por incrível que pareça, lembrando agora, quando o seu amigo vai procurar o médium para que pudesse ser tratado a doença que não tinha cura, um cientista. E o professor Hipólite, quando decodificou através do nosso irmão, com o pseudônimo de Allan Kardec, não tem nada falando sobre a energização passe, a obrigatoriedade da casa espírita ter o passe. Isso foram coisas, e nem nomeou, não se dá nome, isso é coisa das federações que dão essas normas para que não haja aquele endeusamento do médium e que todos os médiums façam os movimentos iguais. Então, uma coisa que o meio espírita, eu chamo o novo espírita, quando chega, acha que a casa espírita criou um monte de coisa. Nós adaptamos, daquilo que a gente já conhece, das quais as religiões que nós já passamos, todos nós já tivemos outras religiões antes. Hoje, se dá o luxo de alguns filhos nossos estarem chegando na doutrina espírita, que nós frequentamos e eles nasceram e foram criados dentro. Mas a sua maioria, nós viemos de outras religiões, e nessa questão científica, que eu costumo dizer que a parte mais científica é o passe, e existem outras, que é através da manifestação mediúnica, em que a maioria das casas tiraram. Na maioria das casas não existe a manifestação mediúnica, só para os sofredores. Quer dizer, os espíritos evoluídos não podem se manifestar dentro da casa espírita. Mas só para completar o que você tinha dito aí. Vou até mais longe, referente a esse, só complementando, o que você falou do passe, exatamente, ele não é exclusivo do espiritismo.
Tem um livro do Herculano Pires, um livro pequenininho, um pocket, chama Doutrinação, o Passe, Doutrinação e Evangelização, uma coisa assim. É um livro pequenininho, onde ele conta, ele faz um resumo do passe. O passe é aplicado desde as épocas remotas, desde a época das tribos indígenas, desde o início. Não se tinha, quando os guerreiros, quando eles iam para as batalhas, né, não tinha todo aquele processo, aquele ritual de purificação dos guerreiros que lá iam combater. Já era uma questão do passe. Os pajés também, o que eles aplicam, né? Nas próprias outras religiões, o passe, no catolicismo, por exemplo, tem os carismáticos, né? Vou até mais longe, Herculano fala também, no próprio Vaticano, há muito tempo atrás, existia um bispo lá, um intelectual, em que ele disse ter recebido uma comunicação mediúnica de um outro bispo que era amigo seu, mas que já havia desencarnado. Esse próprio bispo aceitou né, essa comunicação. E referente também ao passe, então, a própria Igreja Católica conecta a imposição das mãos, que são os carismáticos, é um passe mediúnico. Nas outras religiões evangélicas, né, aquele ato que as pessoas têm para tirar, né, para tirar o demônio da pessoa, né? Não é verdade? Tira, né, dá aquele. É um passe, né? Não é exclusivamente do Espiritismo. É que também no Espiritismo ele é um ponto, vamos dizer assim, um ponto focal, é um dos princípios, né? E você falou outra coisa também, da sessão mediúnica, é uma coisa que é abominável mesmo. Tem se visto muito as casas espíritas não praticando a sessão mediúnica. Ou se praticam para os potentados, é uma coisa para os iniciados. Quando, a bem da verdade, não é, né? Exatamente. É para isso. O princípio dela é isso. E que muitos querem fazer é criar aquele sincretismo, né? É nosso mesmo isso. Por exemplo, eu quero fazer... começa a criar regras, né? Só finalizando sobre o passe, eu já li sobre o passe que tinha ao cúmulo de dizer que mulheres que estavam no período menstrual não podiam dar o passe. Você entendeu? Que mulheres no período menstrual não podiam dar o passe e que tinha que se fazer uma corrente, tinha movimentos que mais parecia aeróbica do que... E quando não, né? E quando o próprio Herculano fala que isso atrapalha o próprio espírito que está ali, porque o passe é dado em conjunto com o médium ou com o passista e mais o espírito que está ali. E o espírito que está pegando os fluidos do ectoplasma do médium ou do passista, através da boa vontade, e transferindo para o assistido. Né? Jorge, eu espero não criar polêmica com a questão. Bom, mas enfim, em primeiro lugar, ótimo você ter ressaltado, eu espero que todos aqueles que estejam te ouvindo entenderam a questão do quem vai receber a terapêutica. Né? Porque é muito comum taxar o médium, curador, de bom ou ruim. Mas precisa ver quem vai receber, né? A condição que está para receber a cura, a chamada cura ou não. Então existe uma questão aí relativa e muito individual. Eu espero que, né, todos tenham entendido essa questão, né? Porque ela é fundamental para que se possa receber. O que acontece? Isso é uma via de dois lados. Então, não adianta só o médium curador ter a boa vontade de querer ajudar ao doente, se o doente também não querer ser ajudado. É uma via de duas mãos. Né? Com certeza. E outra coisa, vai de encontro ao que a Andréia te perguntou, a questão da vida longa ou não do médium curador, né? Aí eu te pergunto, são duas coisas, mas para que nós não possamos levantar polêmica a respeito. O médium curador, apesar da moral que ele adquiriu para poder ter a mediunidade de cura em seu exercício, como a sua tarefa, ele está propício a se desvirtuar, devido à vida que ele vai ter aqui. Tem o livre-arbítrio, tem as chamadas tentações, aquelas coisas todas. E ele, um ser humano como outro qualquer, ele pode vir a se desvirtuar. Então, há
acredito eu, é essa a pergunta que eu gostaria de te fazer, se ele não é tirado de cena antes que isso aconteça. Não sei. Não, é uma questão. É uma questão para se pensar. Não é? É. Né? E outra coisa também, viu, Jorge? Eu digo porque eu conheci um médium que possivelmente seja um médium curador, médium de cura. Mas, devido a essas questões de moralidade, ele não consegue fazer com que essa mediunidade se desenvolva. Então, aí vem aquela questão. Tudo bem. Pode ser que ele já tenha adquirido a possibilidade de exercer a mediunidade. Mas, devido a algumas questões morais que ele ainda tenha para acertar, será que é por isso que está se dando um tempo para que ele possa exercê-la? Assim, no Espiritismo, a gente, eu costumo dizer, e aprendi também, que a gente nunca tem a certeza do sim e do não. Né? No Espiritismo, a gente tem que sempre andar com a média ponderada, né? Não é sempre uma média aritmética. Não é 10 dividido por 2, não vai ser ali. Vai ser... Né? É sempre uma média ponderada. Então, muito provavelmente, seja isso, porque, apesar de nós termos o livre-arbítrio, né? Porque a gente vê por aí o mercantilismo, né? Já não vê que tantas pessoas que, por esse processo, cobram. Olha, eu preciso para curar, eu estou cobrando tanto para fazer isso daí, né? Aliás, é uma dica, né? Quando vê um processo, que a verdadeira caridade mesmo, ela não é cobrada, né? Os próprios espíritos sempre nos dizem isso, né? No Evangelho está lá. O que foi recebido de graça, ele deve passar de graça, né? Muito mesmo porque o médium que está ali, muita gente tem a ideia que o médium é um ser, vamos dizer assim, acima dos outros, né? Quando vocês estavam falando do livro do André Luiz, vocês já devem ter lido num dos livros do André Luiz, que tem um livro dele que tem um capítulo inteiro sobre isso. Eu não me lembro agora o nome do livro, lá dos, não sei se é no... Não me lembro, é um dos inícios, logo depois do Nosso Lar. Tem um capítulo inteiro em que eles vão para eles vão para assistir uma palestra lá, eles vão para um local, para um Ministério das Comunicações. Lembrei. Eles vão para o Ministério das Comunicações e vão receber uma palestra de pessoas, de espíritos que estavam lá desencarnados, eles iam reencarnar. E eles iam reencarnar como médiuns. Eles tiveram essa oportunidade, eles fizeram... Por quê? Porque eles fizeram algum mal, ou para eles mesmos, ou para outras pessoas, que foi dado a eles a oportunidade deles refazerem, deles resgatarem isso. E qual a maneira deles resgatarem isso? Através da mediunidade. Então, nós temos que parar com essa ideia de que médium é um ser acima. Na verdade, o médium é muito mais devedor do que o paciente que está lá. Porque ele está devendo, ou seja, ele está devendo alguma coisa que ele fez no passado e ele precisa pagar. E ele vai pagar como? Foi dada uma oportunidade para ele. Ele poderia pagar com uma doença crônica ou com um mal físico. Aí ele vai pagar como? Ele pode ter a oportunidade de pagar com mediunidade, ajudando. Então, Jorge, obrigada pela palestra, muito obrigada por ter vindo. Okay. Tá? Obrigado eu, e fiquem todos com Deus. Quer fazer da Senhor Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de servir, de estudar, de compreender o nosso passado e para onde vamos, de entender a finalidade de nossa vida. E em vista disso, Senhor Jesus, nós juntos, em pensamento e em sentimento, desejamos a todo o planeta Terra a paz, o amor, a fraternidade, para que neste orbe seu, Mestre, seja varrido eternamente o mal, que se implante em todos os lares o culto ao Evangelho, a prática do bem, a tolerância e a harmonia entre os povos, o respeito
à natureza, aos animais, aos vegetais. Jesus, nós te pedimos para aqueles que carregam a coroa esfogueante do poder, que possam ser agraciados pelas nossas vibrações de equilíbrio, de justiça, de honestidade, e para aqueles que ostentam a luz da sabedoria, da ciência, também nós desejamos que sejam beneficiados com as luzes deste Evangelho que foi praticado aqui, que possam os cientistas do nosso planeta se voltarem para o seu lado espiritual e caminharem passo a passo com a evolução espiritual, religiosa, moral da humanidade. Voltando agora ao nosso país, Senhor Jesus, nessa pátria do Evangelho, coração do mundo, te pedimos, Senhor, que haja o culto ecumênico em torno da caridade, que a propagação do Espiritismo se faça largamente em todos os ambientes desse país, que a prática do bem, que a prática da caridade seja estendida a todos os necessitados, que os governantes, legislativo, executivo, judiciário, se voltem para a sua faceta divina na sua tarefa e possam exercê-la com abnegação, com honestidade, com amor. Voltamos agora à nossa cidade. Pedimos que uma chuva cristalina se derrame sobre todos os bairros, todas as casas, pedindo especialmente, Senhor Jesus, que as nossas energias sejam levadas àqueles moradores de rua, que não têm um lar, que não têm uma família, muitas vezes não têm o equilíbrio orgânico. E nós pedimos que o equilíbrio orgânico, que as nossas energias em favor da esperança desses espíritos sejam levadas para que eles se sintam ainda fortes para levantarem e caminharem rumo ao seu progresso. Nós te pedimos, Jesus, pelos asilos, pelos velhinhos esquecidos, pelas suas famílias, que também tenham esperança no futuro, que tenham amor, fé para as crianças que estão agora nos orfanatos, nas ruas. Desejamos a mesma vibração. E agora, nos voltando para o lado espiritual, vamos levando uma luz poderosa, um farol, para aquelas regiões umbralinas, resgatando os espíritos que já se encontram em condições, e doamos com todo o nosso amor às fraternidades amigas, as nossas energias, para que elas operem e transformem aqueles ambientes, aqueles espíritos, trazendo-os à luz, à regeneração. Vibremos pelos nossos inimigos, Mestre, aqueles que nos odeiam, que nos contrariam, que de alguma forma não os coadunam com o nosso ponto de vista, que possam ser beneficiados pelo nosso perdão, pela nossa vontade de amizade. E encerrando, vibremos por esta casa, para que os trabalhos aqui realizados sejam cada vez mais estendidos a este bairro, beneficiando toda a população dessa região. E encerrando, vamos agradecendo, Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, pela grande oportunidade de servir em seu nome. A nossa ajuda, com certeza, é pequena, mas este pequeno fermento, Jesus, nós confiamos que o Senhor fará grandes coisas. E te agradecemos por estar aqui, servindo ao Mestre, servindo ao nosso progresso individual. E te pedimos a sua proteção nessa semana. Graças a Deus.